Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente veio trazer uma novidade da Volkswagen. Muitos estavam aguardando por esse modelo, que seria o Nivus GTS, né? Com uma motorização 1.4, já conhecida no mercado, já consolidada. E aqui na Brema, em Salvador, o pessoal disponibilizou o carro e deixou a chave com a gente. Então a gente vai mostrar de perto. Começando pela frente, a gente sabe que o Nivus no facelift ganhou a grade iluminada nas versões Highline para cima, né? No GTS a gente sabe por esse friso vermelho na parte inferior. Essa grade inferior em Black Piano também contrasta bem com a carroceria, nessa cor branca, então ficou bem legal aqui o jogo de cores, né? O logo GTS aqui na lateral e os faróis de Eco LED. A gente sabe que o Nivus, o GTS, ele fica devendo em relação ao Polo, porque a gente tinha os faróis ZK Light, né? No caso do Nivus GTS, os faróis realmente são de Eco LED, mas são faróis que dispensam o uso de faróis de neblina, né? Então a Volkswagen ela clama por essa eficiência nos faróis, e o que dispensaria aí o uso dos faróis de neblina. Mas a gente tem aqui também uma tomada de ar para resfriamento dos freios, né? Uma entrada de ar funcional. Parque Assist, a gente percebe por esse sensor lateral, né? Sensor dianteiro de estacionamento. O Nivus GTS também ele não tem, justamente para um apelo mais esportivo, a gente não tem o rack de teto, né? É um carro com design bem clean, bem esportivo, e esse já conta com o opcional das rodas Aro 18, que nesse caso aqui está montado em pneus Continental 215/45 R18 do modelo Premium Contact 6. Então essa unidade aqui ela já é 2025-2026. Retrovisores Black Piano ornando com o teto, né? Teto também black. Aqui na parte de trás a gente tem a nova assinatura do Nivus, que acompanha as demais versões, exceto a Sense, que não tem essa barra de LED contínua, né? Mas isso aqui eu achei bem interessante, um toque bem especial aqui no Nivus GTS, que apesar de ter a ausência aqui da ponteira de escape, como a gente tinha no Polo GTS, mas aqui ela orna de acordo com a carroceria. Então sempre a parte de baixo do extrator vai ser da mesma cor da carroceria, tá? Então o logo GTS aqui no meio, né? A gente tem a paleta tipo Flat Blade aqui atrás e a lateral do carro aqui com o sistema de abertura sem precisar da chave física, né? Somente pelo pressionar do botão. A gente perdeu aquele sensor que tinha aqui, né? Bastava você colocar a mão aqui e ele destravava, agora é tudo por botão, beleza? Mas vamos lá conhecer o carro por dentro. A gente está com a chave aqui, vou mostrar para vocês a chave do carro. É uma chave canivete com acabamento cromado aqui embaixo. Nada muito novo, né? Mas o que é interessante é que o interior, né? Vou desligar aqui os faróis. Vamos lá. Aqui a gente tem um interior com costuras contrastantes, né? E por todo o carro, costura vermelha, enfim, ele tem diversos elementos GTS aqui no interior, assim como no volante. Também temos aqui no banco, aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, GTS aqui. Bancos bicolores, muito bonito, por sinal. Teto preto, né? Temos plafond duplo aqui no teto. Iluminação em LED no parasol, tanto do motorista quanto do passageiro, tá? Vou fechar a porta aqui para ficar melhor. E o que é que eu posso dizer, galera? Aqui a Volkswagen, né, sempre prezando pela boa posição de dirigir. Então, basicamente aqui dentro é o habitáculo do Polo, mas realmente a ergonomia é excelente do carro. Isso aqui realmente a gente não pode negar. Existe aí um material como se fosse um corino aqui no painel, né? Isso aqui acompanha também algumas versões, como a Highline, também o Virtus Exclusive também tem uma diferenciação de textura aqui, assim como nessa região da maçaneta. Aqui também você tem um tecido, aqui é couro, realmente acompanha o mesmo couro do banco, tá? E aqui realmente é plástico, beleza? O belíssimo painel com o cluster de 10 polegadas, assim como a VW Play. Eu vou ligar o carro aqui para vocês, ó. Aqui a gente tá com a função de ignição, né? Com o painel aqui. A VW Play, ela já apresenta inclusive um layout novo, né? Que a gente tem botões com nova leitura, assim também como os ícones de acessibilidade, enfim.
A multimídia VW Play, ela tem uma resolução fantástica, né? Ela tá atualizada agora, enfim, ficou bem interessante aqui no carro. A gente tem retrovisor fotocrômico, ele tem todo o sistema também de assistências à condução, né? Ele já tem um Lane Assist, Travel Assist, tem o sistema de detector de ponto cego, farol com comutação alta, automática, Park Assist, enfim, o carro é bem completo, né? Ar-condicionado digital, touch, enfim, isso aqui é bem legal, galera. Basta você deslizar aqui, ele é o velho sistema conhecido da Volkswagen, mas de excelente qualidade, né? A gente tem aqui. Senti falta de iluminação no interior, né? Confesso que isso aqui é algo que eu senti um pouco isso aqui dentro do carro, mas de forma geral o aspecto aqui é bem legal. Quem ficou órfão do Polo GTS não vai sentir falta aqui no Nivus, né? Afinal de contas, como eu falei, o habitáculo é bem parecido, tá? Aqui a gente tem a iluminação em LED, né? Tanto de leitura, aqui dentro também. Saindo aqui do carro, galera, mostrando só o espaço interno aqui para vocês, que ficou faltando mostrar. Aqui dentro a gente tem saída de ar-condicionado dupla, com 2 tomadas USB tipo C. Aqui também a gente tem os bancos com as costuras contrastantes, tá? O que traz realmente mais elegância para o interior do carro, né? Esse acabamento todo preto dá um toque de esportividade bem especial no Nivus GTS aqui. Mas acho que o grande destaque do carro, claro, além da sua motorização, nesse caso aqui é o porta-mala, porque aqui no Nivus a gente tem um porta-malas bem generoso em relação ao Polo GTS, né? Porque é justamente a diferença. Você tem uma carroceria como se fosse uma carroceria Sportback, uma carroceria coupé, e isso obviamente favorece o porta-malas. Você tem uma maior capacidade, bancos bipartidos, né? Aqui a iluminação, infelizmente, é halógena, mas tem um excelente porta-malas. Então isso aqui realmente faz do Nivus uma proposta mais interessante do quesito praticidade em relação ao Polo GTS, tá? Mas basicamente é isso. O carro, pessoalmente, essas rodas que causaram uma certa polêmica, mas eu digo que pessoalmente elas são sim agradáveis, e eu acho que vale a pena optar por esse item ao configurar o carro, né? Se vocês não optarem por essa roda, ele vai vir de série com a roda do Highline, mas por se tratar de uma versão exclusiva, acho que vale sim fazer esse upgrade e optar por essa roda Aro 18, até porque toda a calibragem desse carro aqui, ela foi feita pensando no carro com as rodas Aro 18. Então assim, toda a carga de amortecedores, né, todo o sistema dinâmico do carro foi em cima dessas rodas Aro 18, beleza? Lembrando que aqui a gente tem uma novidade, que a Volkswagen usou a torre dos amortecedores, se não me engano, tem um componente do Up GTI. Então a gente tem aqui algumas melhorias em relação ao Nivus comum, né? Não é como alguns falam, né? Não seria aí um carro totalmente genérico. Ele é um carro sim que ele tem uma calibragem esportiva com elementos inclusive de Volkswagen europeus, né? Mas de modo geral, galera, eu achei o carro bem bonito. Ele pessoalmente é um carro bem interessante, ele é bem vistoso, especialmente nessa cor branca, né? Assim como eu falei lá atrás, aqui na lateral, o spoiler lateral ele orna com a carroceria. Então isso tem sido uma tendência aí dos carros mais novos, e com o Nivus não é diferente. Então se vocês observarem, ele tem elementos que diferenciam sim de um Highline para a versão GTS com motorização 1.4, tá? Então fica aí o nosso pequeno review sobre o carro. E comentem o que é que vocês acham, se realmente faltou algum item que talvez a Volkswagen deveria trazer no Nivus, ou talvez uma motorização diferente, 1.5 TSI como a gente tem lá fora, ou até mesmo faróis ZK Light, tá certo? Valeu, galera!